ser gospel, não é dizer ser gospel, é viver ser gospel, não é estar, ser gospel é conquistar. Ser gospel não é dizer ser gospel, é viver ser gospel, não é estar, ser gospel é conquistar. Olá, seja bem-vindo a mais um Ser Gospel TV. Olha, estou super animada em poder estar aqui passando esse tempo juntinho de você, hein? Chama toda a família para a sala, porque você já sabe, né? Aqui é um programa para toda a família curtir juntinha. Olha, hoje nós temos uma super entrevista com Alexandre Aposan. Alexandre Aposan, que é um dos maiores bateristas do mundo, né? Também vamos ter um bate-papo exclusivíssimo com Eduardo Lira. Eduardo Lira, que foi considerado um dos jovens que podem mudar o mundo. Isso aí, um super bate-papo com ele no Treinando Mentes Milionárias para você. E aqui nos nossos estúdios vamos ter vários convidados especiais. Vai estar conosco falando sobre a matéria de capa da revista o querido pastor Renato Sotero. Já, hein? E também vamos ter aqui o Paulo, né? O Paulo Vitor, que ele faz um esporte assim super diferente. E é um atleta que foi reconhecido mundialmente aqui da terrinha, hein? Você vai conhecer ele já, porque agora você vai curtir Obed Monteiro. Oi, Obed! Olá, Tânia, tudo bem com você? Já estava com saudade, querido. Verdade. Muito tempo que você não vem aqui, verdade, né? Verdade. Ai, você faz falta. Isaías, seja muito bem-vindo, querido. Né? Vocês fazem parte da família aqui do Ser Gospel, né? Então, antes de conversarmos, eu vou conversar, com ele, gente? Vocês vão saber tudo que ele anda fazendo. Mas antes, eu estou com saudade, né, de ouvir essa linda voz. Vamos louvar, Obed? Vamos lá, Tânia, vamos cantar o título do CD, Um Reino Diferente. De passagem comprada para outro mundo, já não vejo a hora de sair daqui. Vou voar para o céu em fração de segundos, e com certeza não quero voltar aqui. Já está tudo pronto para uma nova história, e tudo que vivi eu quero esquecer, pois vai ser retirado da minha memória na hora em que eu subir para no céu viver. Falta pouco tempo, já ouço a voz dos anjos dizendo amém. Está chegando a hora do arrebatamento, já ouço a voz de Deus me chamando, vem. Está chegando o fim dessa nossa jornada, o fim não para aquele que ficar aqui. É dor e sofrimento no final da estrada, eu não quero ficar pro céu, eu vou subir. Eu não quero ficar pro céu, eu vou subir. Eu também vou, viu? Amém. Obed, um reino diferente. Muito bonita a capa do seu CD, olha, gente. Um reino diferente. Bom, primeiro, onde as pessoas podem encontrar o CD, Obed? No momento ainda não chegou nas lojas. Olha. Ainda não chegou. Estou fazendo distribuição assim pessoalmente, né? O pessoal quiser, liga para o meu número, o telefone, faz agenda e eu entrego o CD pessoalmente. Dá o seu número aí pro pessoal, então. Você pode ligar lá no 88-56-8158 ou no 88-39-7772 ou me adicionar no Facebook, Obed Monteiro. Maravilha. E, Obed, esse CD, ele é todo autoral, né? Olha, Isaías Cardoso, como né? sempre. Super, mega power compositor, né? Tem músicas lindíssimas aqui. E, Obed,
Conta pra gente, o que você tem feito? Eu sei que você está apresentando um programa. Nossa. Conta pra gente que programa é esse, como é que tem sido essa sensação de ser apresentador. Fala aí um pouquinho. É a continuidade do programa Espaço Gospel, né? O pastor precisou se ausentar, alguns motivos pessoais, e disse assim: Obed, você vai ficar com o programa. Eu disse: pastor, mas sim, no seco. Ele disse: você vai apresentar. Ele me deixou nos primeiros programas, ele deixou gravado, sendo gravado e depois retransmitido como se fosse ao vivo. Então, isso para mim facilitou, porque ele deixou Manu, a filha dele, como já tinha experiência na área como diretora de televisão, e me deixou ela como minha diretora. Então, a gente fazia toda a programação no dia anterior e no dia seguinte a gente fazia toda a programação do programa e foi massa. Continuou sendo ao vivo? E depois eu parti para o ao vivo, né? Na gravação, a gente, assim, eu não tinha resposta do público na hora. Então, eu tinha que depois assistir, perguntava ao pessoal: o que é que vocês estão achando? E quando entrou para o ao vivo, foi demais. Eu gostei do ao vivo. Eu gostei mais do ao vivo do que gravado. Porque eu tive contato com o pessoal no Facebook participava, no WhatsApp. Então, eu tinha o retorno do público na hora. Então, para mim, surpreendeu as minhas expectativas que eu tinha. Agora você encerrou o programa esse ano, né? Isso. E volta quando? A gente está planejando para voltar em fevereiro. Pronto, então convida o público aí para assistir o seu programa. Eu quero convidar você para assistir o programa Espaço Gospel. Pode falar o nome da emissora aqui? Lógico. Na TV União de Natal, você pode assistir o programa Espaço Gospel à 13h. É um programa voltado para o público jovem, vai vir com uma nova temática aí, vai vir com um formato diferente, vocês vão gostar. Coisa linda, né? É bom, né? Quando a gente vê um jovem assim, se dedicando, né, no reino, eu fico muito feliz, porque eu sou sua fã, gosto muito de você. Não só como artista, né, esse levita, né, maravilhoso, com essa voz linda que Deus te deu, mas como pessoa, você é uma pessoa muito querida, né? Amém. Eu louvo a Deus por vocês, vocês me acompanharam aqui, desde os meus primeiros passos nessa carreira. É verdade. Valendo, né? Antes eu cantava nas igrejas, mas nada que fosse uma experiência assim, vamos ver como é que vai ser. E agora, no valendo, no ao vivo, é bem diferente. E vocês acompanharam toda essa trajetória, né, o meu crescimento, tanto na área espiritual como na área profissional, vocês acompanharam tudo isso, de perto. Então, por isso que eu fico feliz, né? Amém. A gente vem acompanhando esse crescimento e a gente se sente participante também, de alguma forma, né? É muito legal. Mas, Obed, vamos deixar essa conversa de lado e vamos ouvir aí mais um louvor, né? Eu quero curtir um pouquinho mais essa voz maravilhosa. Porque essa é inédita para vocês aí. Inédita? Essa é aos seus pés. Olha aí, pessoal, inédita, hein? Vamos aproveitar. Isso. Não pode ser inédita para o violonista, não pode. Prostrado aos teus pés, com todo o meu ser me entrego. Se uso a minha fé, tu moves tudo por teu servo. Já dei meu coração pra ti, em troca tu visita-me. E quando estás aqui, Senhor, o mal que está em mim se vai, me traz de volta a paz, a sombra se desfaz, formoso és, e mostra a minha direção, meu guia qual bondoso és. Diante desse altar eu quero sempre estar, sempre aos teus pés. Diante desse altar eu quero sempre estar, sempre aos teus pés. Amém. Amém. Linda música, hein? Obrigada por trazer a música aqui em primeira mão pra gente. Isso. Olha aí, ó, em primeira mão pra você, hein? Que
está aqui no Ser Gospel TV. E agora eu quero que você acompanhe esse super bate-papo com Alexandre Aposan. É com você, Miguel. Fala, galera. Bom, aqui do meu lado, simplesmente um dos maiores bateristas do mundo, e eu falo isso sem medo de nada, porque eu sei que é mesmo. Eu sei que é, você sabe que é, todo mundo sabe que é, porque foi um dom dado por Deus. Enfim, muito obrigado por estar nos recebendo, Aposan. Pô, obrigado, prazer é nosso. E já faz o quê? Já faz 1 ano, né? 2 anos já. Rapaz, meu filho era recém-nascido. Eu tava um pouquinho mais gordinho, você também tava um pouquinho mais gordinho. Tá um pouquinho mais gordinho. Os anos estão fazendo bem pra gente. Amém. Pronto, você falou dos anos, vamos falar dos anos, há 2 anos atrás, 2 anos depois uma nova fase. Como que tá sendo essa sua nova fase? Como que tá sendo esse seu novo rumo que a vida está... A vida não, Deus está trazendo pra sua vida? Rapaz, tá sendo bom demais. Tô vivendo uma fase, acho que uma das melhores já que eu passei um bom tempo na Oficina G3, não tem como eu não falar dos caras. A Oficina G3 foi bênção na minha vida durante 8 anos. E agora eu tô junto com o Thales Roberto novamente. Gravei o 3º DVD dele. Na verdade, que todos os trabalhos dele eu que gravei, só não gravei o Sejam Cheios do Espírito Santo. E tô viajando com ele para cima e para baixo, só de julho para cá. A gente fez México, Estados Unidos, acho que umas 2 vezes. Estamos indo para a África agora. Vamos tocar na Angola. E, paralelamente ao trabalho do Thales, continuo fazendo o meu trabalho do Entre Irmãos, fazendo workshops. Essa semana que passou, eu gravei uma parte do meu novo DVD no workshop junto com o Chris Coleman, que tá no Brasil. Foi uma experiência incrível estar do lado do cara. Para quem não sabe, é o cara que gravou Israel New Bridge. E tá sendo bom demais. A gente chega já então no que vem no DVD, mas vamos lá. Agora você está tocando do lado novamente, né? Já está acostumado, Fábio, vocês dois cresceram juntos. Sim. Mas aí, como é tá na estrada com o irmão? A gente sabe que negócio de irmão é... Você treina jiu-jitsu também, então já a gente chega no jiu-jitsu também, que o povo não conhece, que o cara que é faixa preta, o cara que mata leão na galera. Mas falando do teu irmão, ainda tem aquele negócio de pô, meu irmão, você quer essas briguinhas de irmão na viagem? Não, hoje mais não, né? Hoje mais não. Hoje tá sendo bom pra caramba, tá de volta na estrada com meu irmão. O Fábio, ele só tem uma péssima mania, que ele dorme com o ar-condicionado no mais gelado e com a TV ligada. No futebol. Se fosse no UFC? Se fosse no UFC ainda ia, né? Mas, não, eu gosto pra caramba de futebol. Mas eu tenho sono muito leve. Aí quando eu vejo que ele tá roncando, aí eu vou lá, desligo a TV, desligo o ar-condicionado. Aí ele me acorda chegando, pô, meu, tô tudo suado aqui, não sei o quê. Eu falei, você nem viu a hora que eu desliguei o ar, para de frescura. Mas tá sendo bom demais, a gente meio que tá tentando recuperar o tempo que a gente ficou longe um do outro. Hoje ele tem 2 filhos, eu tenho um filho também. Que já tá grande. Falamos sobre família, sobre ministério, sobre música. Meu irmão. Não abro mão dele, não. Amém. E, você falou do UFC. Eu falei antes lá do mata demônio, mata leão, sei lá. Mata capeta logo. Meu irmão, como é que é essa parada aí? Que eu vejo lá no seu Instagram, é só faixa preta, matando os caras lá no negócio, nos pódios lá, primeiro lugar lá, não sei o quê, campeonato nacional, campeonato internacional. É muito doido o negócio, meu irmão. Tu vai tentar lá chegar na bateria pra você ver o que acontece. Mas como é que é isso? O UFC entrou antes da música, entrou depois da música. O UFC não, desculpa, o jiu-jitsu. Entrou antes da música, depois da música, ou entrou pra perder a barriga, que eu vou fazer esse negócio pra perder barriga também. Como é que foi isso? O jiu-jitsu foi uma arte que foi apresentada para mim pelo Ivo Sakihara e o Duca Tambasco, na Oficina G3. Falando do Ivo, o Ivo era grandão. O Ivo, para quem não conhece, era o técnico de PA da oficina, depois ele passou a ser tour manager. E o Ivo, ele pesava 113, acho que 113 ou 116 quilos. Até que ele começou a ter problema de pressão e o médico falou para ele, se você não emagrecer, você vai morrer. Agora ele parece o Bruce Lee, né? Até a cara, assim. E a última coisa que ele poderia fazer é uma atividade física como o jiu-jitsu.
porque ele tava com problema de pressão, tava acima do peso. E aí o Duca, de tanto encher o saco dele, ele foi pro jiu-jitsu. O Duca já era faixa roxa. O Duca já era faixa roxa já. E aí o Ivo foi pro jiu-jitsu, pegou o gosto. E de 113 ou 116 quilos, não lembro exatamente quanto que ele pesava. Hoje o Ivo pesa 73 quilos, sem fazer redução de estômago, sem nada, tá tudo trincado. E o Ivo hoje é faixa preta e o Duca pegou a faixa marrom ano passado. Ele, para quem não conhece, é faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. O Duca era faixa roxa, que é a terceira graduação que tem. O Ivo começou na branca, foi para azul, foi para roxa, foi para marrom, foi para preta. Quando ele chegou na preta, o Duca graduou. Aí os caras falam, pô, mas como assim? Porque ele é melhor? Não é questão de ser melhor ou pior do que o outro. É que a gente viaja demais. Eu faço jiu-jitsu há quase 5 anos, 5, 6 anos. Já era para eu ser o roxa ou marrom. Eu tô no azul porque os mestres de jiu-jitsu, eles não fazem graduação no aluno se o aluno não está frequentando as aulas. Então, como a gente viaja bastante, eu entrei no Thales, voltei a tocar com ele. Eu não participei mais de campeonato nenhum. O último que eu participei foi o brasileiro, em abril. Acho que foi em abril ou maio. Participei do brasileiro, fui pra semifinal, aí chegou na semifinal, quando eu vi o cara ia pegar meu braço, eu bati antes. Os caras falaram, você não tem medo de lutar jiu-jitsu, você é baterista e tal. Eu falei, meu, futebol é mais perigoso do que o jiu-jitsu ou o Muay Thai. Você não vai se machucar na luta. Agora no futebol você vai se machucar. No futebol é sem querer. Mas não dá mais mata-leão, mas dá os mata-capiroto lá quando tá tocando bateria, né? Sim, sempre. Não para, não. Então, falando do DVD, você falou que gravou uma parte do DVD com o Chris Coleman, né? Sim. E o que é que vem agora depois? Então, eu fiz meio que uma enquete na internet pra galera e perguntei o que a galera queria dessa vez. Se ia ser um DVD com participações de cantores igual fiz o Ao Som dos Tambores, o Entre Irmãos, o Ao Vivo 2013, ou uma videoaula. Acho que 98% pediu videoaula. Aí eu falei, vou fazer uma videoaula e vou fazer um live session também. Então eu gravei 6 músicas ao vivo, abri o workshop do Chris Coleman e acabei gravando. E tive uma experiência legal lá com ele, passei maracatu, baião, passei umas levadas para ele. Mandei um e-mail para ele, estou preparando um making off para ver se ele libera a imagem dele para ele participar do DVD no making off e tal. E vou gravar mais umas 5 músicas em estúdio e vou fazer um material mais didático, assim, passando técnico, vai ter, sei lá, uns 2.500 ou 3.000 exercícios. Vai ter bastante coisa interessante lá. Para quem... Até março deve estar saindo. Para quem quer aprender a tocar bateria. Então, muito obrigado, querido. Obrigado. Prazer novamente estar conversando com você. É muito bom, sempre. Pô, eu acho fantástico. Independente com quem você toque. Alexandre Pozan em ponto final. Né? Quem quiser, você agora está com novidade também, né? Camisa e tal. Quem quiser, onde é que acessa, onde é que encontra? Tem uma boa parte do meu material no meu site mesmo, alexandrepozan.com.br, e tem no vanrock.com.br, vanrock.com.br. Lá tem, a Van Rock é uma empresa de Curitiba, e eles estão fazendo o merchan do Nocturnal, que é a nova banda do Aquiles Priester. Tem as camisetas dele lá também, e eles fizeram uma coleção com a minha assinatura, que é essa aqui que eu estou usando. Uma delas tem 11 camisetas e 4 modelos de boné, tudo com assinatura. Tem bastante modelo legal lá, camisetas de uma alta qualidade, bem legal, vale a pena conferir. É isso aí, querido. Valeu, obrigadão, fica na paz. Deus continue te abençoando e é isso aí, Alexandre Pozan para vocês. Então, estamos aqui com Paulo Vitor. Paulo Vitor, ele praticou a nível mundial um esporte muito diferente. Olha, eu não sei nem se eu sei falar o nome certo. Le Parkour, é isso mesmo, Paulo? É esse nome mesmo, Tânia, tá correto. Fala um pouquinho desse esporte pra gente. Então, o Le Parkour é uma prática, na verdade, no início de tudo, a princípio, o parkour ele não se denomina um esporte.
mas uma prática, uma filosofia de vida. Né, foi originário ali da França, na verdade foi patenteado na França por um homem chamado David Bellion, onde ele criou uma filosofia de ser forte para ser útil, transpor obstáculos e usar o seu corpo para alcançar uma eficácia maior na movimentação. Esse nome, inclusive, é francês, né? Exato. E o que quer dizer, você sabe? Significa o percurso. Eu acho que já diz muita coisa sobre a prática. E você, então, começou a treinar sozinho, né? Aqui mesmo, né? Em Natal. Exato. Sem nenhuma instrução. E se tornou um atleta conhecido mundialmente. Conta como é que foi esse seu percurso, essa sua história. Bom, desde pequeno, sempre fui aquela criança... Eu gostava muito de filmes de ação, aqueles super-heróis e tudo mais, e sempre fui aquela criança sonhadora onde buscava ser como um deles, né? E assistindo alguns filmes de ação, sempre gostei muito de artes marciais. Conheci a minha infância, na verdade, eu fui criado no interior, viajava muito ao interior, onde eu me envolvia com o pessoal da capoeira e tudo mais. E eu gostava muito de brincar, corria de um lado para o outro, subia muro, pulava muro de casa, subia o parquinho, enfim. E a partir daí fui crescendo, sempre envolvido em esportes, mas nunca havia encontrado um esporte que eu me identificasse. Pratiquei aí desde natação, vôlei, tudo sem imaginar, kung fu, karatê. E chegou um momento que eu conheci um rapaz, um amigo meu, que até hoje a gente se fala, australiano. E esse rapaz, ele fazia ginástica olímpica e para mim era algo totalmente diferente, né? Você vê um esporte que é um pouco discriminado na questão masculina no tempo. E eu resolvi entrar nesse esporte. E a partir de então, ele me mostrou um vídeo na internet de uns rapazes na Inglaterra. E eles praticavam esse esporte que eles faziam acrobacia, sendo que fora do ginásio. Era algo totalmente urbano. E ali eu achei muito legal o que eles estavam fazendo. E chega num certo dia, no condomínio que eu moro até hoje, tinha alguns rapazes, eu vi aqueles rapazes boné, luva, calça, tênis pulando, tentando subir o muro. E a gente começou a brincar ali, eu não sabia nem o que era aquilo, né? E depois ele foi e falou que aquilo era o Le Parkour, né? E eu, interessante. E a partir de então resolvi treinar por mim mesmo. Comecei no quintal de casa mesmo, num gramadinho em casa, brincava assim de saltar na piscina. E acabou que se tornou algo mais sério, foi tomando uma dimensão maior. E acabou que... Você falou pra mim que esteve nos Estados Unidos, né, na Grécia. Como que você foi parar lá? Então, quando eu comecei a treinar e me dediquei mesmo à prática, comecei em casa, aqui em Natal mesmo, mas chegou um momento que eu fiquei meio desmotivado por não haver incentivo. Então, no ano de 2010, depois de quase 2 anos sem treinar, eu, na internet mesmo, eu vi que estavam tendo competições mundiais do esporte. E ali eu me vi. Eu disse, caramba, agora eu tô vendo que o esporte está tomando uma dimensão maior, a prática, né? Então, comecei a me dedicar no ano de 2010 mesmo. Havia quase 2 anos sem treinar. Ainda no ano de 2010... eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fui passar um tempo na Califórnia. E só nesse ano que eu comecei a treinar, quando foi 2011, em janeiro, eu já estava nos Estados Unidos. Conheci alguns dos maiores atletas do mundo, conheci o dono da Federação Mundial do Parkour e me apresentei com um dos melhores atletas no intervalo do jogo da NBA. Me chamaram para fazer uma gravação independente. Quando eu voltei para o Brasil, a competição que eu vi na internet, ela tinha acabado de vir para o Brasil, em São Paulo. E assim, eu só estava acostumado a ver na Áustria, em lugares totalmente longe, inclusive Estados Unidos, onde eu estava. E a próxima era justamente no Brasil, onde eu moro. E aí voltei para o Brasil, fui competir em São Paulo, não consegui
uma colocação muito boa, mas no ano de 2012 eu fui novamente, dessa vez, a maior competição que existe mundialmente, que é o Art of Motion na Grécia, que é patrocinado por uma marca de energético. E lá foi o ápice, assim, foi onde eu realmente realizei um sonho. E depois disso, você deixou o esporte para se dedicar ao seu ministério. Fala um pouquinho então disso, dessa mudança, né? E como está hoje a sua vida? Bom, então, eu era um jovem totalmente entregue ao esporte, né? A minha vida era somente aquilo, eu não me via mais fazendo nada. Mas no dia 28 de maio de 2012, eu resolvi me entregar a Cristo e praticava o esporte e acreditava por meio disso trazer, levar, manifestar o reino de Deus às pessoas, né? E quando eu fui à Grécia, eu competi naquele tempo, muito engraçado também que eu levei uma camisa e nessa camisa estava escrito que eu saltava para a glória de Deus. E chegando lá, eu, um jovem, né, imaturo espiritualmente, estou aprendendo muito ainda, tenho muito a aprender, mas chegando lá, eu vi que tudo aquilo que eu vivia era basicamente uma vida de buscar a fama e o reconhecimento próprio, né? E eu lembro muito bem durante a competição, quando foi encerrada, eu vi que não tinha conseguido uma colocação entre os primeiros, não havia conseguido um lugar de destaque. Eu fiquei muito desapontado e eu comecei a conversar com Deus e disse: Senhor, por que eu estou desapontado porque não consegui essa medalha? Será que eu estou fazendo isso para mim ou estou fazendo isso para o Senhor? Né? Então fiquei desapontado comigo mesmo, porque eu não estava fazendo aquilo que estava escrito realmente naquela camisa. Mas quando eu voltei de lá, voltei um pouco fraco espiritualmente, né? Eu estava naquela transição, aquele amadurecimento espiritual, né? Que você busca realmente se entregar. E quando eu voltei de lá, fui convidado a fazer uma viagem missionária com um grande homem de Deus, que eu considero meu pai na fé. E ele me chamou, juntamente com mais duas pessoas, a fazer uma viagem ao interior, que era inclusive uma das cidades, era a cidade que eu vivi enquanto criança. E nós fomos fazer essa obra missionária. Eu confesso que eu estava um pouco desconfiado porque eu não conhecia muito as pessoas, mas quando eu voltei daquela viagem, minha mente e a minha vida foi transformada. Você se encontrou, né? Realmente eu acredito que eu me senti como Levi naquela hora, né? Deixou toda aquela mesa na recebedoria dos impostos, olhou para Jesus e seguiu, né? Então, realmente aquilo ardeu no meu coração e chegou um momento que tomou uma dimensão tão grande, né? Buscando a Deus, buscando levar o reino de Deus, conhecer a palavra de Deus e propagar isso tudo, né? Que ao ponto de eu sair da minha casa e treinar, e quando eu chegava no local de treino, eu me aquecia e quando eu ia começar o treino, eu simplesmente parava, pegava a minha bolsa, abria a minha Bíblia e me sentava e começava a ler. Ou na mesma hora eu voltava para casa. Você já tinha encontrado outro propósito, exato, né? Exato. E a sua experiência com o esporte, ela ajuda você na evangelização, nas missões que você faz? Com certeza. Então, Tânia, eu vejo assim que o esporte ele me ensinou a ter uma disciplina, certo? Uma disciplina, e como eu comecei tudo aqui sozinho mesmo, e nós formamos um grupo de atletas e tudo mais, eu me acostumei a meio que discipular pessoas no esporte, e a mesma coisa é utilizada na minha vida a fim de ajudar pessoas, discipular jovens, né, a buscarem mais a Deus. Isso é maravilhoso, né? Eu tenho uma opinião que o esporte é alguma coisa assim super positiva em todos os sentidos, né? Eu acho que a gente sempre deve incentivar os jovens, né, principalmente, a se envolverem com o esporte, porque se afastam muitas vezes do que é nocivo ao corpo,
né? Então, bebida, droga, quem quer realmente ser um atleta, né, reconhecido, não se associa a essas coisas, né, quer ter um corpo saudável, né? E também a questão da disciplina que você falou, que é muito importante. Eu acho que no esporte você aprende a vencer e a perder, ou seja, não se pode vencer todas, né? Isso também é um excelente aprendizado. Enfim, eu acho que o esporte é alguma coisa realmente saudável, né, Com certeza, Paulo? não tenho dúvida. E trazendo um pouco a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que naquele tempo, na Grécia, onde existiam as Olimpíadas, ele disse que os atletas, eles se abstêm de tudo, a fim de correrem e alcançarem uma coroa corruptível, né? Mas nós buscamos uma coroa incorruptível. Então, eu simplesmente deixei de buscar a coroa corruptível e passei agora a buscar, né, essa coroa incorruptível, não só para mim, e já somos salvos em Cristo Jesus, mas levar essa salvação às outras pessoas. Amém. Que assim seja, né? Que nós estejamos sempre buscando o que é eterno, porque o resto passa, não é verdade? Então eu quero que você acompanhe com a gente agora, né, uma super entrevista com Eduardo Lira. Olha, um jovem notável que você vai conhecer agora em Treinando Mentes Milionárias. Estamos aqui com Eduardo Lira, o grande empreendedor que lançou aí o projeto Gerando Falcões. Eduardo, muito bom receber você aqui na nossa cidade de Natal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, está sendo um prazer conhecer essa terra. Primeira vez que eu venho a Natal, mas estou encantado, uma terra maravilhosa. Quero voltar muitas e muitas vezes. Muito bom. Eduardo, você foi escolhido como um dos jovens com menos de 30 anos pelo Fórum Econômico Mundial que podem mudar o mundo. Como você viu essa indicação? O que isso representou para você? Primeiro, é uma grande responsabilidade, né, de você estar numa seleta lista com outros jovens que fazem coisas tão extraordinárias. Agora, o mundo ele precisa de jovens líderes que olhem para ele e digam: mundo, eu não tenho medo de você, que diga: mundo, eu quero transformá-lo, que diga: mundo, eu vou entrar. Então é muito de você querer dar uma contribuição social para o país onde você vive. O Brasil e o mundo vive crises culturais, políticas, ambientais, sociais, crises de falta de identificação, representatividade, crise na economia, crise em todos os setores. Então a gente precisa construir uma geração mais forte, a gente precisa contribuir para que essa minha geração possa agregar e contribuir para que o mundo avance com igualdade, avance com uma outra narrativa de chance para quem está nas favelas, para quem está nos morros, para quem está nos pontos mais pobres do país. Então essa indicação vem muito do meu comportamento, da minha atuação propositiva no país, de querer contribuir e querer agregar. Então, porque você faz palestras em escolas públicas, não é isso? Para elevar a autoestima do jovem brasileiro. Fala um pouquinho desse projeto Gerando Falcões, não é isso? Quando começou e como começou? Como surgiu essa ideia? Primeiro começou há 2 anos atrás, exatamente de uma indignação minha, de fazer uma reflexão e pensar: por que será que a maior parte dos meninos que cresceram comigo morreram? Por que será que a outra parte estão no tráfico? Por que será que a outra parte foi para a prisão? Por que será que a minoria é que está conseguindo viver uma vida sem que a polícia esteja à sua procura? Então eu imaginei que o mundo podia ser mais do que aquilo, que uma geração pudesse ter mais oportunidade. Daí eu criei o projeto Gerando Falcões. Então a gente hoje tem 8 programas sociais que
que vai de aula de tênis na comunidade, aula de skate, aula de futsal, tudo isso atrelado à literatura. Então o jovem tem um ponto de prática esportiva dentro da comunidade, mas ele também tem uma meta de leitura mensal de livro, ele confecciona poesia, ele visita outros espaços públicos como teatros, como Ibirapuera. Além disso, nós construímos um projeto chamado Cultura na Quebrada, onde todos os meses a gente leva uma atração cultural, seja teatro, seja cinema, seja stand-up, seja musical, para dar acesso às pessoas e dizer para elas que existe uma arte maior, existe um espaço de vibração. E projetos de empreendedorismo também, que eu sou muito focado nessa parada. Então a gente cocria produtos com jovens de favela, seja livros, seja CDs, a gente vende esses produtos e constrói sonhos culturais coletivos. No ano passado foi um mini cinema dentro da comunidade. E a ação nas escolas públicas, que esse é o ponto de inspiração. A gente entra na escola para inspirar, e é mais do que uma palestra, é um show que tem rap, que tem funk consciente, que tem dança de rua, que tem uma estética de inspiração através da arte da periferia. Então nós gravamos recentemente um CD chamado Consciência e Atitude, e nesse CD a gente convida os jovens para ostentarem, mas não a melhor roupa, mas a melhor nota, o melhor projeto para que isso possa alavancar suas vidas. E você pode falar com propriedade de tudo isso, você ensina com a prática, com a vida, porque afinal você também foi um jovem muito pobre, de favela. Fala um pouquinho sobre essa sua mudança de vida. Pois é, eu nasci em favela, eu morei em barraco, meu barraco não tinha chão de cimento, era o chão batido de terra. Meu pai acabou se tornando um criminoso, um integrante de uma quadrilha que fazia assaltos. Foi parar dentro de uma prisão, eu tinha que ir, menor de idade, visitar meu pai na prisão. O contraponto disso foi minha preta, minha mãe, que conseguiu me inspirar. O que ela me dizia era: filho, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai na vida. E é por isso que eu consegui avançar, estudei jornalismo, me tornei um dos roteiristas do filme Na Quebrada, que está nos cinemas, montei meu instituto, em 2 anos conseguimos inspirar no Brasil cerca de 200 mil jovens, saí na lista da Forbes entre os 30 jovens mais influentes com menos de 30 anos no país. Então é muito uma amostra de que pau que nasce torto não está sentenciado a morrer torto. Tem saída, tem virada, tem mudança, é possível. E agora, para coroar esse trabalho, empreendedor do ano. E aí, o que vem mais por aí? O LEAD, que é o grupo empresarial do João Dória, me deu o prêmio de jovem empreendedor do ano. Eu fiquei muito feliz, porque mostra que o empreendedorismo social tem espaço nos grandes fóruns, nos grandes centros de business do país. O que eu faço é tentar fazer business, fazer dinheiro, e esse dinheiro reinvestir na área social, que é um desafio empreender em periferia, que é um local de recursos parcos, de pouco recurso, mas o desafio é fazer mais com menos e fazer recurso, você dar o seu jeito, você fazer o seu corre, você fazer a sua arte. E eu acho que isso fica muito como exemplo para outros jovens que assistem e me ouvir, e a mensagem fundamental é: vai que dá, é possível, entra, diga para o mundo que você não tem medo dele, deixar a sua marca, a sua contribuição. É o seu jeito, que é só o seu jeito de se fazer a coisa dar certo. E o que é melhor e o que é primordial saber é que é difícil, mas é possível. E isso basta. Ser possível já basta. Eduardo, fala um pouquinho sobre o seu livro, né? O Gerando Falcões. São 14 histórias, não é isso? De jovens, né, que fizeram a diferença. Onde as pessoas podem encontrar o seu livro, inclusive? O nome do livro é Jovens Falcões, narra a história de 14 jovens que do nada foram pro tudo e estão ajudando a empurrar o Brasil para frente, com o prefácio do Marcelo Tasso, contra a capa de um amigo chamado Nizanguanais, que é um publicitário. O livro está nas livrarias do país e também pode ser acessado e comprado pelo site jovensfalcões.com.br. É um livro inspirador, tenho certeza que vai te animar, vai te encher de garra, de vibração e de vontade de fazer, mas fazer maior.
Maravilha. Você já disse palavras muito inspiradoras durante o nosso bate-papo, mas eu gostaria que a gente encerrasse você deixando uma mensagem para o jovem de Natal. A mensagem que eu deixo é que você tente, é que você se mova assim, em direção aos seus sonhos. Eu acho que a gente tem essa vida aqui para fazer acontecer, e é essa, então é agora. E não, a gente tá o tempo todo arrumando desculpa para não fazer. É porque eu tenho que casar, depois eu tenho que ter filhos, depois eu tenho que sair do aluguel e comprar meu apartamento próprio, eu tenho que comprar meu carro, e depois tá muito trânsito, depois ninguém acredita na minha ideia. E aí a gente vai deixando aquela vida que a gente definitivamente queria viver pro outro ano, para outra década ou pro outro século, e aí beijinho no ombro, acabou, já era. Então é agora, acho que a hora é sempre agora, é já. E o mundo não tá fechado para você. Eu pensava que o mundo tava fechado para mim. Eu vivia na favela e achava ninguém me gosta, ninguém me quer. Depois que eu comecei a fazer coisas legais, eu percebi que o mundo tava aberto. Então o mundo tá aberto para você. Você tem que ir, fazer, entrar e tentar. Se der errado, você tenta de novo. E se der errado, você tenta novamente. E o gostoso da história não é nem sempre fazer dar certo, mas o gostoso da história é melar a mão, é se sujar, é fazer e sentir as emoções do que é a experiência de tentar. E aí, você já foi na banca mais próxima de casa para pegar a sua revista Propagar número 10? Olha, você não pode ficar sem essa revista, hein? Essa revista está super especial. Tem matérias incríveis para você e, é claro, toda a sua família. E eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre a matéria de capa da revista, o nosso pastor Renato Sotero. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Tânia. Pastor lá da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né, que vai estar aqui conversando com a gente sobre esse tema. Pastor, a capa, né, essa matéria que a gente trouxe aqui, Deus existe? O que diz a ciência hoje, né? Eu coloquei aqui várias recém-descobertas, né, científicas, porque afinal, com tanta evolução da ciência, será que a gente está mais avançado do que as nossas gerações anteriores nessa questão universal, essa questão que é tão antiga quanto a própria humanidade, né? O homem, ele sempre trouxe esse questionamento, né, de onde vim, né, por quê, né? Quem me criou, enfim, para que eu sirvo, né? Qual é o meu propósito? Questões que são tão velhas quanto o próprio homem, não é verdade? E a ciência, né? Os cientistas, eles estão aí a cada dia trazendo novas teorias, novas descobertas, mas concreto, né? O que nós temos hoje? O que a ciência diz? Bom, depois de muito pesquisar, eu vi que teorias existem, mas constatações ainda não existe nenhuma, né? Então, a teoria do Big Bang ainda é a mais aceita, né? Hoje, pela comunidade científica, é a mais aceita, mas já se sabe, né, que tem várias falhas. Por exemplo, não explica de onde veio a explosão, como se criou tanta matéria, a energia, né, que causou a grande explosão, de onde veio tudo isso? E aí, o universo, ele se criou espontaneamente ou existe um designer, um criador, né, que criou tudo com detalhes, com perfeição, calculando milimetricamente, né? Enfim, aqui, na minha opinião, eu escrevi que com todas as descobertas atuais, os teístas, ou seja, aqueles cientistas que acreditam em Deus, eles encaram cada nova descoberta da ciência como mais uma prova de que Deus é o criador do universo, né? E que ele fundamentou a criação milimetricamente. Já os cientistas ateus, né,
apesar de não terem provado nada até agora, eles continuam negando a existência de um Criador. E o senhor, pastor Renato, qual a sua resposta para essa questão? Boa tarde, Tânia. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande, né, estar aqui no seu programa. E eu queria começar, né, falando sobre esse assunto de capa. Deus existe? Essa é a pergunta, né? E na verdade, o que eu acredito é que o ser humano, ele sempre está buscando respostas. Sempre. Foi assim anteriormente, tem sido assim e vai continuar sendo assim. Teorias vão existir a todos os momentos, em todas as épocas e em todas as nações, sempre vão haver teorias. Isso porque, ainda mais agora com esse avançada tecnologia, uma pessoa descobre ou tem uma teoria e joga, e aí as pessoas às vezes buscando na internet, compartilhando alguns links, acaba vendo uma teoria que não deve ser nem levada em consideração, porque foi uma pessoa que de repente não estudou tanto quanto alguns outros cientistas, e aí coloca uma teoria e o cara tem uma boa retórica, tem todo um linguajar ali legal que faz com que as pessoas sejam atraídas e acaba convencendo. Mas a verdade é, Deus existe? Eu queria perguntar a você, telespectador, ouvinte, o ar, ele existe? A gente não pode ver, mas ele existe. Deus existe? Ele existe. A gente não pode ver, mas a gente sente, né? E essas teorias, essas construções de teorias, que é o caso até de um dos comentaristas aí que a senhora colocou, Stephen, se eu não me engano, Stephen Hobbes. Ele diz que o mundo por si só, né, se criou espontaneamente. Exatamente, e tem a capacidade de se recriar. Se houvesse novamente algum tipo de explosão, vamos dizer assim, porque é o que alguns teólogos aí e pessoas que estudam aí essas teorias dizem, se houvesse uma nova explosão e tudo fosse destruído, a teoria desse rapaz diz que o mundo por si só se recriaria. E eu tenho certeza de uma coisa, Gênesis 1 está escrito, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criar, ele vem do hebraico bara, ou bará, o que você preferir. E esse criar é trazer a existência. Deus traz a existência, e Deus é mestre nisso. Nós vamos ver no decorrer da palavra de Deus que existiam mulheres que não poderiam ter filho por não ter o útero, ou seja, avançada em idade. Você vai ver isso ali mesmo com a mãe de João Batista, né? Você vai ver isso, que ela não poderia, Isabel não poderia gerar filhos, não é verdade? E Deus faz com que aquilo ali aconteça. Deus fez com que o mundo existisse. Deus criou o mundo. E aí, essa teoria dele, eu poderia até assim, acabar com ela de uma vez por todas, se eu posso falar assim, pelo seguinte fato. Ele diz que o mundo por si só se recriaria, né? Por conta aí de todas essas, de toda essa atmosfera que nós temos, é até isso que ele diz, por todos esses coisas que o planeta Terra produz, todas essas coisas que o planeta Terra produz. Pois bem, nós sabemos que Deus disse, haja luz e houve luz, haja separação das águas, dos mares e assim sucessivamente. E foi acontecendo, foi surgindo tudo. Só que Deus, quando foi criar um homem, ele disse o seguinte, ele não disse mais, haja o homem. Ele parou, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
tudo existiu pela palavra de Deus, mas o homem foi construído por ele. E engraçado que a Bíblia diz que o homem foi construído do barro. E se nós pegarmos a composição química. Exatamente, a composição química do ser humano, você vai ver que todos os componentes químicos que há na Terra, há no homem. Isso. Então, desculpa, eu até ser um pouco agressivo a esse teorista, vamos dizer assim, dizendo que o mundo por si só se recriaria. Você vai ver que ele, desde os 21 anos de idade, ele sofre de um problema degenerativo. Eu não estou dizendo, ou não estou querendo ser agressivo, ou fazer acepção por ele ser isso, ou desconstruir todo o intelecto dele por isso. Mas esse rapaz também foi ele que criou a teoria do buraco negro, né? E logo depois se descriou. Ou seja, ele criou e descriou. Deus, quando criou, ou Deus, quando cria alguma coisa, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu irmão, ele, quando cria alguma coisa, ele já cria sabendo qual será o final. Ou seja, Deus nunca cria uma coisa pelo começo, mas pelo final. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que é melhor o final das coisas do que o princípio dela. Então, para desconstruir essa teoria, né, desculpa se eu estou sendo um pouco agressivo quanto a isso, mas eu acredito que se essa teoria dele fosse válida, eu acho que essa doença dele não poderia ser degenerativa. Porque se nós temos todos os ingredientes químicos que a Terra tem, e a Terra tem a capacidade de se recriar, por que ele não se recria? Isso eu sei por quê, meu irmão. Porque a palavra do Senhor diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E todos nós estamos condenados à morte física. Entendeu? Então, Deus existe, meu irmão. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou que estava conversando com o filho dele, novo ainda, e o filho dele fez uma pergunta para ele, dizendo: papai, para que nós seres humanos fomos criados? Porque se eu pego uma tesoura é para cortar o papel, se eu pego um carro é para o carro andar, se eu pego um avião ele foi feito para voar, e nós? Para que nós fomos feitos? Aí ele respondeu para o filho dele o seguinte: meu filho, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por ele e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então nós seres humanos, nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor Jesus, pela glória de Deus. Então o homem existe. Eu poderia aqui passar a tarde toda falando de versículos, eu até separei alguns aqui, né? E é impressionante, pastor, que alguns cientistas, né, os ateus, eles não reconhecem a Bíblia como um documento científico, mas o senhor já deu um exemplo aí muito claro de que a Bíblia, ela é um documento científico, porque afinal, como naquelas alturas da história, né, aquela altura da humanidade, que ali não se tinha nenhum conhecimento científico, química, nada, como que poderia se escrever que o homem foi criado da terra e hoje a gente saber que a composição química, isso não pode ser coincidência, né? Verdade. Isso não pode ter sido chute, verdade. Não é verdade? Claro. Então é óbvio que isso, e tem muitas outras coisas, você pode acompanhar aqui na matéria. Eu citei várias outras situações, vários outros dados científicos que a Bíblia mostra muito antes da ciência provar, da ciência comprovar. A Bíblia já falava, por exemplo, aqui, em um tempo em que se acreditava que a Terra estava situada em cima de um grande animal ou gigante, 1500 a.C., a Bíblia falou da posição da Terra no espaço. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada, lá em Jó 26:7.
Isso aqui é um dos muitos exemplos que você vai poder encontrar aqui na matéria. Então, é o que eu disse para você. Teorias existiam, existem e vão existir outras daqui para frente. E todo dia se criam Isso novas. é normal. Exatamente. Agora, é o que eu sempre digo na igreja, às vezes, quando eu estou falando sobre oferta. Eu posso ser o melhor teólogo e o melhor orador da face da terra. Se você não tiver fé, meu amigo, não adianta, porque não vai funcionar para você. E aí eu até salvei aqui no celular a definição de fé. Diz assim, ó, segundo o Wikipédia, né? Diz assim: fé é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Certo? Aí, isso é o que diz o dicionário. Agora, olha só o que diz a palavra do Senhor Jesus lá em Hebreus 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém. Nós sabemos que não podemos ver o ar, mas ele existe. O vento nós sentimos, mas nós não podemos ver. Deus, meu irmão, a gente sente, porque o Espírito do Senhor se move de uma maneira inexprimível dentro de nós. Então, meu irmão, o que vai levar você a crer que Deus existe é a sua fé e a certeza das coisas que não se veem. Amém. É isso aí. Então, nada melhor do que passarmos esse tempinho juntos aqui, né? Falando de Deus. É maravilhoso. Obrigada, pastor Renato, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, tá? O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Sempre que precisar, estamos aí. Amém. Coisa boa, né? Ah, que peninha, gente. Olha, já chegamos ao final do nosso programa, né? Ah, mas olha, semana que vem estamos de volta, hein? Eu espero por você mais uma vez. Para aquele que ficou ligadinho aí até o final, um beijo no coração. Tchau, pessoal. Ser gospel não é dizer gospel, é viver ser gospel, não é estar, ser gospel é conquistar.